Boa noite a todos. Eu sou o André Gertzenstein e o tema da noite de hoje, 6 de maio de 2021, é pureza doutrinária. Essa expressão foi cunhada pelo Dr. Ari Lex. Nós vamos falar um pouco do Dr. Ari Lex porque ele foi uma pessoa muito importante na vida do Instituto Espírita de Educação. Foi um dos seus fundadores e foi ex-presidente. Esse é o Dr. Ari Lex. Uma figura sempre sorridente, simpática, magro, alto. Exatamente esta a pessoa de quem nós trataremos hoje e das suas ideias, particularmente uma delas, que é a da pureza doutrinária. Ari Lex era médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, conhecida entre nós por Pinheiros. Ele ocupou diversas posições no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, então, o nosso Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, tendo terminado a sua carreira como diretor-geral, posição que ele ocupou de 1983 a 1985, quando então se aposentou. Foi também professor de biologia na Universidade Mackenzie. Dr. Ari nasceu em Barretos, em 6 de maio de 1916, e faleceu em São Paulo de câncer em 29 de junho de 2001. Ele foi fundador, nos anos 30, da União das Mocidades Espíritas e foi presidente dessa entidade por vários anos. Dr. Ari começou a atuação na doutrina espírita muito jovem. Então, ele começou frequentando mocidades espíritas com outros nomes importantes da doutrina, como Emílio Vanso Vieira, como Apolo Oliva, e com eles criou a União das Mocidades Espíritas. Foi também fundador da Associação Médico Espírita, uma entidade que congrega no Brasil todo e se organiza por estados. Então, há a Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo, uma das suas regionais, médicos de formação espírita, e que nos últimos anos se aproximou muito da nossa casa. Então, a AMESP tem fornecido conhecimento para nós, a muitos dos seus dirigentes e palestrantes que vêm à nossa casa fazer palestras com bastante frequência. O Dr. Ari foi dirigente da Federação Espírita do Estado de São Paulo e da União das Sociedades Espíritas, a USE, por mais de 50 anos. Ele, como eu já disse, foi também presidente do Instituto. No Instituto, a posição dele foi tão destacada que ele acabou dando nome ao nosso prédio, à nossa nova sede, onde estamos desde 2010. Dr. Ari foi uma pessoa com a qual eu convivi, eu na condição de presidente do Instituto, mas antes também na condição de membro do Conselho Deliberativo, com outros colegas. Ele nos apoiou demais, ele era uma pessoa com características peculiares. Dr. Ari tinha um senho franzido, sempre passando a impressão, porém só a impressão, de ser muito bravo. Dr. Ari gostava de uma discussão, gostava de um debate, mas eu, que o tinha por grande amigo e que na época era muito mais jovem que ele, me surpreendi a primeira vez em que eu levantei a mão numa aula em que o Dr. Ari estava falando algo. Eu falei: Dr. Ari, olha, se o senhor me permite, eu queria discordar um pouquinho do senhor, achei que eu ia apanhar. Mas, para meu encantamento, ele sorriu e se alegrou com a contestação. Dr. Ari era uma pessoa que adorava o exercício do contraditório. Ele se alimentava do debate e do debate franco. Então, nesse sentido, e por conta do imenso conhecimento espírita que tinha, ele somava aonde ele estava presente. O receio do Dr. Ari, enquanto dirigente espírita, era a mistura de conceitos do espiritismo com de outras religiões.
sem que se tivesse o cuidado de destacar que os conceitos não eram espíritas. Isso, para ele, era uma dificuldade. E é fácil entender por quê. As pessoas, quando vão a uma casa espírita, elas imaginam que aquilo que elas vão ouvir nas palestras, ou os livros que elas poderão adquirir na sua livraria, na livraria daquela casa em que ela está presente, refletirão os conceitos da doutrina espírita. Então, Dr. Ari queria que as livrarias vendessem livros que efetivamente contivessem conceitos espíritas kardecistas e que os palestrantes fossem cuidadosos nas suas exposições, limitando-as também aos conceitos do espiritismo kardeciano. Entre as preocupações do Dr. Ari estavam a ocorrência, a possibilidade da ocorrência de um processo análogo àquele que aconteceu no início do cristianismo, quando se criou a Igreja Católica. Todos conhecem a história dos primórdios do cristianismo. Os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, e o Império Romano, por mais que promovesse espetáculos tristes, como os espetáculos em que cristãos eram queimados ou eram comidos pelos leões no circo romano, o cristianismo não diminuía. Então, a violência não foi capaz de diminuir a importância e a relevância do cristianismo. Emmanuel, em A Caminho da Luz, conta que, naquela ocasião, os espíritos das trevas, preocupados com a feição que o cristianismo tomava, resolveram, então, fazer uma outra coisa, fazer com que o Império Romano adotasse o cristianismo como a sua religião. E, ao fazer isso, passasse para essa religião, para o cristianismo, então o catolicismo, todas as suas estruturas burocráticas, hierárquicas, todos os seus ritos. E isso, de fato, aconteceu. Isso aconteceu com sucesso. A Igreja Católica, ela herdou do Império Romano toda aquela estrutura extremamente hierarquizada e burocrática e se tornou a organização gigantesca que é até hoje. Então, o Dr. Ari Lex, ele expressava o receio de que a doutrina espírita, de que o espiritismo se tornasse uma nova igreja, cheia de ritos, cheia de hierarquias, quando não foi essa a estrutura que os espíritos recomendaram por meio de Kardec. Dr. Ari tinha um segundo receio, que o mediunismo e o apego demasiado ao fenômeno mediúnico deformasse o caráter doutrinário da doutrina espírita. Dr. Ari sempre lembrava, com muita razão, que ser espírita não é ser médium. Pelo contrário, o fenômeno mediúnico ele existe desde sempre. E a doutrina espírita trouxe o conhecimento, a possibilidade de estudo do fenômeno mediúnico, mas apenas para que ele seja usado como ferramenta. Então, ele serve de ferramenta para curas, para que nós possamos receber dos espíritos conhecimentos e para que nós possamos orientar, eventualmente, espíritos necessitados. Mas jamais como fim. O fim do espiritismo é a transformação moral do espírita. É esta a finalidade de sermos espíritas. Dr. Ari tinha medo que o apego, que é natural, é uma coisa emocionante, o fenômeno mediúnico, todos querem receber uma comunicação, todos querem ver uma manifestação, e se puder ser uma manifestação explícita, melhor ainda, e se puder ser de um espírito muito importante, ainda que não seja verdade às vezes, mas essas coisas todas movimentam as nossas emoções. Dr. Ari tinha receio, com razão, que as pessoas que são apegadas a essas coisas que são quase que materiais, que elas esquecessem o aspecto, o caráter doutrinário da doutrina espírita. Dr. Ari tinha muito receio das ideias antidoutrinárias. Vamos aqui qualificar o que são ideias antidoutrinárias. São aquelas que afrontam os conceitos
que os espíritos nos passaram por intermédio de Kardec. Então, tudo aquilo que contraria o kardecismo, e Kardec não inventou essas coisas, ele as recebeu dos espíritos, isso é antidoutrinário. Um dos primeiros casos de conceito antidoutrinário foi o caso de Jean-Baptiste Rostand. Rostand, como é conhecido nos meios espíritas, mais antigos, porque hoje ele está em desuso, ainda bem, ele foi contemporâneo de Kardec. Ele era o equivalente a presidente da OAB, ele era presidente bastonário à época da Ordem dos Advogados de Bordeaux, na França, e nasceu um ano depois de Kardec e resolveu, depois de ler o Livro dos Espíritos, se dedicar ao espiritismo. E realmente estudou muito. Essa crítica não se pode fazer a Rostand, ele não era uma pessoa que não estudasse, que não tivesse conhecimento, e publicou esses livros, entre outros, mas principalmente esses, intitulados Os Quatro Evangelhos, aos quais ele deu o subtítulo de Revelação da Revelação. É um subtítulo pretensioso que quer dizer que, além da revelação, da terceira revelação, que é a revelação kardeciana, ele seria uma espécie de quarta revelação. Alguns entendiam Rostand como um curso superior de espiritismo. Aqueles normais estudariam a doutrina de Kardec e aqueles mais preparados, aqueles que quisessem se aprofundar mais, então estudariam os quatro evangelhos de Rostand. O problema é que os quatro evangelhos de Rostand, além de um defeito que foi criticado por Kardec ainda em vida, que é que eles são extremamente extensos, são 4 volumes com uma prolixidade muito grande, com um conteúdo que, segundo o próprio Kardec, se fosse espremido, teria cabido num único volume. Rostand adotava, diferentemente de Kardec, um critério mais elástico, menos rígido, para o recebimento de mensagem pelos espíritos. Kardec, como já se sabe, quando recebia uma informação dos espíritos, fazia questão que aquela informação fosse confirmada simultaneamente por diversos médiuns em partes diferentes da França e do mundo. Kardec só considerava uma informação como correta se ela fosse confirmada por fontes diferentes. Rostand não adotou esse método. Rostand, segundo declarou, e como consta desses 4 evangelhos, teria sido orientado pelos evangelistas. Então, os 4 evangelistas teriam, e outros apóstolos também, teriam ajudado Rostand nessa revelação. Dentro dos 4 evangelhos, Rostand adota alguns conceitos que Dr. Ari chamava, com razão, e muitos outros espíritas também, de antidoutrinários. Um deles é que um espírito, ao encerrar uma encarnação, tendo sido mal sucedido naquela encarnação, poderia retornar ao mundo dos espíritos com seu perispírito regredido para uma espécie de larva que Rostand denominou, na tradução em português, de criptógamos carnudos. O nome é estranho, mas é esse mesmo. Isso mostraria, segundo o Dr. Ari, um fenômeno que os espíritos nos ensinaram que não existe. É uma punição envolvendo regressão. É uma punição envolvendo aquilo que se chama de metempsicose. Ora, a doutrina kardecista nega veementemente esta possibilidade. Uma outra ideia que Rostand pregava, e é uma ideia contrária à visão kardecista, é a visão de que Jesus era um agênere. Agênere quer dizer que não foi gerado. Jesus teria sido alguém que não tinha corpo de carne. O corpo de Jesus era um corpo fluídico. Maria, portanto, seria a virgem. Essa ideia foi condenada, inclusive, nos primórdios do cristianismo. Ela era, então, chamada de docetismo. Era a ideia de que a virgindade de Maria era mantida e de que Jesus não teria nascido, não seria, então, de carne como todos nós.
Isso, na visão espírita, não pode ser verdade, porque não há exceções à regra da encarnação. Todos nós encarnamos. Jesus encarnou. Jesus viveu na carne e, aliás, essa foi uma demonstração de humildade muito grande para um espírito da elevação dele. Uma terceira, que talvez seja a mais relevante das ideias antidoutrinárias de Rustang, é a encarnação vista não como uma ferramenta corriqueira de evolução do espírito, mas sim como uma punição. Segundo Rustang, um espírito bom, ele jamais encarnaria. Encarnariam apenas os espíritos devedores. Então, a encarnação, longe de ser vista como uma oportunidade dada indistintamente a todos os espíritos de crescimento, de evolução, de aprendizado, era realmente uma punição, destinada apenas àqueles espíritos que não haviam se portado corretamente. Teoricamente, um espírito que não errasse, ele atingiria a perfeição sem jamais ter encarnado. É desnecessário dizer que a encarnação e a reencarnação é um dos princípios basilares da doutrina espírita, tal como formulada por Kardec, e essa é, portanto, uma ideia antidoutrinária, comparando-se com a doutrina de Kardec. Outro caso que incomodava muito o Dr. Ali era o caso de Ramatiz. Ramatiz era um espírito, essa é uma das representações dele. Ele foi o autor espiritual de uma porção, uma quantidade muito grande mesmo, de obras psicografadas por esse médium, Hercílio Mais. E Ramatiz, ele apresentava determinadas visões que, além de orientais, isso particularmente incomodava muito o Dr. Ali, não porque ele fosse contra as doutrinas orientais, mas porque ele era contra que as pessoas confundissem os conceitos das doutrinas orientais com os conceitos espíritas e informassem aqueles que estavam começando na doutrina que aquilo era espiritismo. Aquilo podia ser correto na visão de outras doutrinas, mas aquilo não era espiritismo. Essa era a briga dele em essência. Ramatiz tinha algumas visões que eram classificadas como pseudocientíficas. Uma delas era um livro que ele publicou chamado A Vida em Marte. Quando esse livro saiu, ele foi muito vendido, ele era muito popular, e Ramatiz descreveu Marte como sendo um mundo de temperaturas entre 25 e 30 graus Celsius, quando se sabe que a temperatura mais alta em Marte nunca passa menos 6 graus Celsius. Um mundo em que havia verde, um mundo em que havia árvores, um mundo em que havia mares, não mares extensos como os da Terra, mas mares entrecortados com terra, quando, na verdade, se sabe hoje que Marte não tem absolutamente nada disso. Os defensores de Ramatiz dizem que isso que Ramatiz descreveu seria uma visão fluídica de Marte, seria em outra dimensão. Na verdade, no livro, Ramatiz descreve que algo desta visão dele a respeito de Marte seria, inclusive, visível por serem dimensões grandes, certas áreas verdes seriam visíveis aqui da Terra. Então, representariam certas coisas que à época se via em telescópio. Hoje, a gente sabe que essas coisas não são verdade. Então, Ramatiz era, para os seus críticos, Dr. Ali, um deles, um espírito que se pronunciava a respeito de tudo. Ele, na condição, como ele se mostrava, na condição de um sábio oriental, ele se pronunciava a respeito de qualquer assunto, filosófico, científico, e sempre, na visão dos seus críticos, sem a fundamentação necessária. Então, Dr. Ali era um crítico de Ramatiz. Dr. Ali criticava muito os médiuns personalistas, aqueles que psicografavam, muitas vezes deixando de lado a missão da doutrina espírita, que era uma missão de transformar as pessoas, de proporcionar a sua reforma íntima, pela missão de produzir obras de ficção que vendessem bem.
Entre esses nomes, ele criticava muito, ele mencionava muito Zíbia e Luiz Gasparetto. São dois autores muito conhecidos, particularmente a Zíbia Gasparetto, que começou espírita e depois, a partir de um certo ponto, ela mesma se declarou apenas espiritualista, ou seja, se desapegou dos conceitos da doutrina espírita. Torari era um defensor ferrenho de que não se permitisse a introdução de rituais sem significado doutrinário. Então, ele se espantava muito quando ele ia a uma casa espírita e ele percebia que havia certas luzes de cores diferentes para determinadas reuniões, como se isso fosse parte da doutrina espírita ou como se isso fosse uma necessidade para os trabalhos que lá se desenvolviam. Ele se incomodava muito com a cromoterapia. Mais uma vez, ele não se incomodava com a cromoterapia como terapia. Ela é uma terapia que tem o seu valor. O que o incomodava era que isto fosse vendido para as pessoas como se fosse parte da doutrina espírita, e não é. Preces cantadas e ritos que caracterizassem sincretismo religioso. Então, a gente vai a centros espíritas que, apesar de estudarem o Evangelho segundo o Espiritismo, que apesar de serem instituições muito bem intencionadas, elas misturam certos elementos de outras religiões. Então, isso incomodava sempre porque havia a possibilidade de pessoas novas, tomando contato com a doutrina por meio dessas instituições, acreditassem que aquilo que era uma parte externa e que absolutamente não guardava relação com os fundamentos da doutrina, que aquilo fosse fundamental, e não era. Prática mediúnica em desacordo com as recomendações de Kardec. Torari tinha tanta preocupação com a prática mediúnica mal encaminhada que ele até reconhecia uma certa falta de apego à mediunidade, ele particularmente, sem, no entanto, claro, criticar a mediunidade como ferramenta corretamente utilizada. Então, essa prática prática de, por exemplo, você, em vez de reconhecer a qualidade da mensagem do espírito comunicante pelo seu conteúdo moral, mas sim pela assinatura, mas sim pela forma, é perigosa e ela favorece, inclusive, a fraudes e comunicação de espíritos sob nomes falsos. Então, esses espíritos se manifestam como sendo espíritos de nomes importantes. Então, vem lá um espírito e diz que é Emmanuel, e é muito fácil para um espírito preparado, para um espírito que, ainda que não moralmente elevado, seja intelectualmente preparado, usar frases que lembram as frases de Emmanuel, usar alguns conceitos bons e inserir no meio desses conceitos outros conceitos não tão bons. A tendência da pessoa que deixa de exercer o seu espírito crítico é a de ler primeiro a assinatura e depois, lendo superficialmente o conteúdo da mensagem, se encantar com as frases que são jogadas ao léu, frases positivas, e acabar engolindo aquilo que tem de ruim. Esses espíritos, eles muitas vezes, entendendo haver abertura de reuniões mediúnicas, eles exercem um comando progressivo sobre os médiuns e os dirigentes dessas reuniões, resultando, inclusive, na fascinação. Eles, com o tempo, vão reforçando seu controle, vão afastando aquelas pessoas dos bons espíritos. Os bons espíritos percebem que não são mais ouvidos, realmente se afastam a partir de um certo momento. As pessoas ficam à mercê de orientações que nada têm de evoluídas do ponto de vista moral. Nos dias atuais, essa parte o Dr. Ari não pegou, acho que felizmente, mas eu vou comentar. Nós temos situações semelhantes. Além daquelas que vocês viram, existe, e isso a gente nota o tempo inteiro, um interesse mórbido das pessoas. Estou dando um exemplo, pelos fatos relacionados à prática do mal.
Então, as pessoas se interessam, elas arregalam os olhos, assim, quando alguém conta o discurso de um obsessor. Quando alguém descreve, então, um trecho do umbral, a pessoa se interessa muito. Quando alguém, por outro lado, transmite uma mensagem com conteúdo moral, a pessoa pode até se interessar, mas, em geral, não na mesma medida. Tanto é verdade que as bancas de revista, elas têm, atendendo a esse desejo de leitura da população, elas têm dúzias de títulos sobre Hitler. Ninguém se cansa de comprar revistas que falam a mesma coisa sobre um período tenebroso, mas porque há um interesse mórbido por esse período tenebroso. Então, são várias as capas de revistas, o tempo inteiro que se repetem e que tratam de Hitler e da Alemanha nazista. Um tema que não constrói nada, um tema que faz mal a quem quer que leia, que traz más companhias espirituais, mas, no entanto, que atrai as pessoas. Da mesma forma, nas livrarias espíritas, de forma análoga, existem dúzias de livros sobre legiões do mal. É um tema que caiu no gosto das pessoas. Então, as pessoas vão a livrarias não para buscar conhecimento doutrinário de boa qualidade, mas para encontrar livros que tratem de detalhes das legiões das sombras. Então, eu cito como exemplo os livros do médium Robson Pinheiro. O título desses 3 livros é Trilogia das Sombras. Vejam só os nomes e vejam as capas. Legião, Senhores da Escuridão, com uma bandeira nazista, quer dizer, lembra muito as revistas, e A Marca da Besta. Eu tive a oportunidade, como membro da Comissão de Doutrina do Instituto Espírita de Educação, de ler esses livros para recomendar ou não a sua venda na livraria do Instituto. Eu não consegui passar do segundo. Eu, com muito esforço, li o primeiro e o segundo. São livros que não têm absolutamente nada de positivo, mas sim descrições extensas e, na minha opinião, essa é a minha opinião, eu reitero, incorretas daquilo que se vê no mundo espiritual. Quem tem interesse por conhecer a vida no mundo espiritual deve preferir André Luiz, que a descreve, inclusive em relação ao umbral, às legiões do mal, mas sempre com uma finalidade renovadora. Ele sempre embute nas suas obras, além das descrições que podem atender à nossa curiosidade, à nossa vontade de conhecer aquilo, mas ele embute transformação, conhecimento moral, coisas que nos atendam em outro nível, no nível ético, no nível da reforma íntima. Essas obras, essas dúzias de obras, infelizmente, não têm nenhum conteúdo doutrinário. E o Dr. Ari certamente se rebelaria muito contra as pessoas que chamam isso de obras espíritas. Elas buscam apenas atender, e mal, porque, na minha opinião, são fantasiosas, elas descrevem coisas que não correspondem à realidade, elas, inclusive, têm muito conteúdo antidoutrinário. Robson Pinheiro, por exemplo, descreve num dos seus livros o caso de um obsessor que cria um agênere. Ele cria um corpo fluídico com o qual ele se manifesta aqui, como se fosse, mas não exatamente, uma materialização. Então, não é uma materialização, não é um fenômeno mediúnico, é um agênere. Este corpo, ele vive aqui na Terra como se fosse alguém encarnado, o que é absolutamente antidoutrinário e pouco factível. Medidas de preservação da pureza doutrinária. Vamos voltar, então, ao início da nossa conversa. Dr. Ari tratava da pureza doutrinária como o ato de manter a doutrina ligada aos seus conceitos kardecistas, aos seus fundamentos. Que medidas devem ser tomadas
visando essa preservação. Casas espíritas bem orientadas, casas espíritas que se preocupem em divulgar apenas o espiritismo de fato, elas contam com curadoria de livros. O curador é aquele que, a feição daquele que é curador de um museu, ou seja, aquele que escolhe as obras que serão expostas. Curador de livros, ele escolhe com critérios os livros que serão colocados à venda, preservando aqueles que atendem à codificação kardeciana, por meio, por exemplo, de uma comissão de doutrina. A comissão de doutrina é uma comissão que existe em muitos centros espíritas. Ela existiu na Federação Espírita do Estado de São Paulo, creio que ainda exista, e até inspirada na Comissão de Doutrina da FEESP, foi criada dentro do Instituto Espírita. A missão desta comissão é tratar de assuntos que são polêmicos, verificando se atendem aos conceitos básicos da doutrina espírita, e também fazer a leitura de obras para definir se elas podem ser vendidas na nossa livraria. É preciso que vocês percebam que a Comissão de Doutrina, ela não condena obras. Muita gente antipática ao trabalho feito pela Comissão de Doutrina, às vezes diz: puxa, isso parece a Inquisição. A Inquisição condenava obras. A Comissão de Doutrina não condena porque não tem esse direito. Ela deve ser feita, como veremos adiante, nos cuidados em relação à preservação da pureza doutrinária. Esse trabalho deve ser feito com respeito às ideias diferentes e aos autores das obras. A ideia é apenas esclarecer que aquelas obras, se julgadas inadequadas para a venda na livraria do Centro Espírita, que abriga a Comissão de Doutrina, elas não são espíritas, elas não se baseiam em conceitos espíritas. Muito bem. A conclusão não pode ser outra. Nós falamos da pureza doutrinária e tem muita gente que, claro, não gosta de ir à casa espírita para discutir, não gosta de ir à casa espírita para se desgastar, e que se pergunta: por que mexer nesse vespeiro? Por que não deixar que cada um diga aquilo que tem vontade, aquilo em que acredita? E se disser que é espiritismo, que seja. Gente, pelas razões que eu falei no início, porque nós, como espíritas, temos uma responsabilidade, e as casas espíritas têm uma responsabilidade. Quando alguém vai à casa espírita assistir uma palestra ou comprar um livro, essa pessoa espera que está recebendo conteúdo espírita. Ela acredita que aquilo que a casa passa para ela está avalizado pela própria casa. Ela acredita que a opinião expressada é a opinião da doutrina espírita. Então, as casas devem ter cuidado com o conteúdo das suas palestras, com a orientação dada aos palestrantes e com o conteúdo dos livros que vendem em suas livrarias. Essa era a preocupação do Dr. Ari, que, como vocês viram pela data de nascimento, faz aniversário hoje, e essa, ainda hoje, é a preocupação do Instituto Espírita de Educação e de muitas casas. Muito obrigado e boa noite.